Queridos, eu quero deixar uma palavra que está aqui em 1 Reis, capítulo 18. Quem tem espada aqui? Então fique em pé, pegue a sua espada e por favor, abra, porque esse barulho de Bíblia em movimento deixa o nosso inimigo endemoniado. Então abra aí, você que tem Bíblia. Pastor, eu não trouxe a Bíblia hoje, só tenho a eletrônica aqui, então liga a tua Bíblia aí. Abre ou liga a tua Bíblia, mas que você acompanhe esse texto agora. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 39. Glória a Deus. Eu vou ler, acompanhando aqui no telão. Você pode acompanhar aqui ou na sua Bíblia. Olha só o que diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nós vamos orar nesse momento, mas eu quero que você coloque sua Bíblia na cadeira e você levante a sua mão, e você vai gritar pelo menos 3 vezes, todo mundo junto. Você vai dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? 1, 2, 3, já! Aleluia, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Paizinho querido, nós te louvamos essa noite, exaltado seja o teu santo nome. Queremos, ó Deus, glorificar o nome do Senhor, por esta noite tremenda, gloriosa, poderosa. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Estamos diante de uma passagem que nos fortalece o coração, e eu tenho certeza que esta mensagem vai tocar de maneira profunda ao coração, no coração dos teus filhos. Hoje é uma noite de experimentarmos mais de ti. Queremos mais de ti. Fala conosco, porque estamos aqui para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aplauda mesmo bem forte. Amados, eu quero gastar aqui alguns minutos falando sobre o fogo que a igreja precisa. A igreja precisa de fogo. A igreja precisa de fogo. Quando você vai ler a biografia de Elias, ele não teve assim uma biografia recheada de muitos textos, não. Mas o que aconteceu envolvendo a vida de Elias foram coisas sobrenaturais, tremendas, gloriosas, porque o chamado de Elias se deu nos momentos, num dos piores momentos
que Israel vivia. O chamado de Elias, no momento em que Deus o levanta como profeta, havia grande crise na nação de Israel. Havia crise de todos os lados, fome, havia crise moral, corrupção, crise social, crise espiritual. E Deus, no meio desse contexto difícil, complicado, Elias aparece como porta-voz de Deus. É o que Deus quer fazer nesses dias. A sociedade está em crise, o mundo está em agonia, o mundo está caminhando para o abismo, mas Deus quer levantar você e a igreja como seu porta-voz. Ele quer levantar a igreja como porta-voz do céu. Sempre que uma nação se corrompia, Deus levantava alguém, um homem, para ser o seu representante. E hoje, nesse tempo, Deus está levantando você também como embaixador de Jesus, o embaixador de Cristo, que traz uma mensagem do Senhor e o representa perante o mundo. Você é representante do Senhor, tem uma mensagem, é o Evangelho, são as boas novas. E como pregadores, como profetas do Senhor, nós estamos aqui para dizer ao mundo que o Senhor Jesus quer transformá-lo e que Ele tem fogo para derramar sobre a igreja. Elias, o profeta, quando ele surge, ele já aparece fechando os céus por 3 anos e meio. 1 Reis 17 e o versículo 1, a palavra de Deus é clara em afirmar. Diz o texto: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Por que Elias falou segundo a sua palavra? É porque quando um homem de Deus fala, quando uma mulher de Deus fala, quem anda conectado com Deus, quem anda com o Senhor, quando você fala, a sua voz se transforma em sentença. A sua voz é uma sentença para o mundo. A nossa boca é um instrumento profético, e Deus quer usar você nesse tempo, queridos, como porta-voz dele. E aqui, queridos, eu quero aqui rapidamente falar de alguns tipos de fogo. O primeiro, o fogo purificador. É um fogo que a igreja precisa, mais do que nunca, do fogo purificador. É aquele que queima as escórias, as impurezas. O fogo purificador, ele deixa você purificado, limpo, a ponto da imagem de Deus refletir em você. Porque é importante você refletir a imagem de Deus? Porque quando alguém reflete a imagem de Deus, aonde você chega, as pessoas veem Deus em você. Mas como assim? A sua vida manifesta Deus. Você não procura confusão, você não anda atrás de questões bobas, você só quer manifestar Deus para as pessoas. Então, quando o fogo purificador vem sobre a igreja, ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos transforma de tal maneira que as pessoas, muitas pessoas querem ser igual a você. Quando é que isso é possível? Quando você é purificado por esse fogo. Mas tem também o fogo consumidor. E esse fogo consumidor nós precisamos, porque ele consome os inimigos do povo de Deus. Ele consome os inimigos da igreja. E é claro, irmãos, que nós estamos falando de fogo, é uma expressão
simbólica para falar sobre a presença de Deus, a presença que vem purificando, a presença que vem derrotando o exército inimigo, a presença que vem tirando todo embaraço do nosso caminho. Esse fogo, ele destrói as nossas enfermidades, ele destrói as tristezas, ele queima as angústias, ele destrói, queridos, tudo que é prejudicial a você. Precisamos do fogo consumidor. Eu não estou me aprofundando, porque aqui é só uma palavra introdutória dentro dessa questão do fogo que a igreja precisa. Um outro fogo que nós precisamos é o fogo do avivamento. Amém, queridos? Levante sua mão bem alto e diga: Senhor, manda um fogo do avivamento. Nós precisamos, queridos. Esse fogo desceu em Pentecostes. Ele desceu e pousou uma labareda sobre cada discípulo, cada servo do Senhor. E esse fogo descerá sobre a igreja sempre que o Senhor for buscado, sempre que Deus for desejado. Quando você deseja Deus, a presença dele se manifesta. A palavra de Deus diz em Levítico 6, versículo 12 e o 13, uma palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Ele tem que estar queimando em sua vida hoje. O altar hoje somos nós. Você é o altar do Senhor, nós somos o altar, o templo. O fogo arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Esse texto está falando de organização. Esse texto está falando, queridos, de você se preparar para receber o fogo de Deus. O versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ontem recebemos uma palavra tremenda, profética, do nosso pastor Wendel. Hoje eu estou aqui, mas não significa dizer que o fogo é para ter apagado. Não. Se amanhã tem alguém com o microfone na mão, o fogo tem que estar aceso em sua vida, diz o texto, continuamente, não se apagará, porque fogo na sua vida vai afastar as serpentes, os escorpiões que tentam te envenenar. Quem tem fogo tem proteção, quem tem fogo tem pureza, quem tem fogo tem chamado ativado, quem tem fogo dá frutos, quem tem fogo faz o que Deus mandou, quem tem fogo aborrece o mundo, quem tem fogo se santifica. A igreja precisa de fogo do avivamento. Aleluia! Agora, queridos, para que o fogo venha sobre nossa vida, nós precisamos de algumas coisas. Eu continuo pregando e vendo tantos tições só fumaçando. Essa que é a verdade, irmão. O fogo está difícil de acender. Por quê? Eu vou mostrar para você aqui no texto. Aqui, 1 Reis 18, o versículo 30, e a parte B do versículo, olha só o que diz. Elias fez o quê? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Primeira coisa aqui, olha, você que deseja o fogo da presença do Senhor. É muito bom pregar, né? Eu queria ser um pastor fulano de tal, tá pregando ali com o microfone na conferência. É muito bom. A questão, queridos,
é que o chamado não é isso aqui que eu estou fazendo. Existe todo um envolvimento, existe toda uma busca de Deus. Existe, queridos, um desejo de crescimento, de ser usado, e também tudo que nós queremos ser é apenas instrumentos de Deus. Esse ano eu completo 20 anos que eu fui consagrado a pastor aqui nesse altar. 20 anos. Até hoje eu estou aqui pregando, quase 20 anos depois. Eu ainda tenho temor e tremor de estar aqui diante de Deus. Estou falando isso. Devia não ter mais, está no automático. Está no automático. Mas não é assim, queridos. Elias quer fogo, não quer? Você quer fogo, o que ele faz? Primeira coisa, ele restaurou o altar. Agora, irmãos, vamos nos aprofundar nesse assunto. Por que nós precisamos restaurar o altar? O altar, na palavra de Deus, é símbolo de adoração. O altar é símbolo de adoração. Altar é lugar de culto. Altar é lugar de oferecer ofertas a Deus. E quando se fala de oferta, a pessoa já pensa em dinheiro. Não, irmão, dinheiro é só uma vírgula das nossas ofertas. Nós precisamos nos entregar, ofertar nossa vida a Deus, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Altar é símbolo de adoração. E o altar havia sido corrompido. Quantos altares estão corrompidos por aí? O altar havia sido destruído pela corrupção da nação. O culto a Deus tinha sido substituído pela adoração a Baal. Vai ler o texto que você vai ver. Deus não estava sendo adorado, não estava sendo buscado. O povo estava buscando, era Baal, um deus pagão da época. E quando as pessoas que estão hoje distantes de Deus, buscando os Baals desse tempo, adorando os deuses desse tempo, hoje nós precisamos de um batismo de fogo, para que o fogo do Senhor desça e queime esses deuses pagãos, e você seja restaurado para a glória do Senhor. Aleluia! Precisamos, amados, fazer um conserto, e às vezes não é tão fácil, porque restaurar o altar significa tirar coisas, incluir outras, significa arrumar as coisas, fazer conserto. Como é que está a sua vida, meu irmão? Eu pergunto, responda para você: você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você tem coragem de se levantar diante de Deus hoje e dizer: Deus, eu tenho consciência de que eu estou fazendo a coisa certa. Deus, eu tenho consciência que eu estou me esforçando para ser santo, para ser melhor. Você tem coragem de se levantar hoje e dizer para Deus que você é um altar que está purificado? Como é que está seu altar? Nós não queremos fogo. Como é que está o altar, irmão? Está em ruínas? Está em consertos? Ou está restaurado? Qual o processo que você está vivendo? Restaurar o altar. Agora escute: altar restaurado significa o início de um novo tempo, estabelecido por Deus, governado pelo Espírito Santo. Quando o altar é restaurado, o Espírito passa a governar a sua vida, e nós precisamos do governo dele, queridos, em nossa vida. Precisamos colocar as rédeas da nossa vida nas mãos dele. Quando Elias restaura o altar, é como se ele estivesse reconstruindo
a adoração a Deus e um novo tempo de comunhão com o Pai. Eu quero dizer que na sua vida virá esse novo tempo em nome de Jesus, porque o céu está aberto sobre esse lugar para você viver esse novo tempo. Diga glória a Deus. Aleluia. Para receber esse fogo, 2, versículo de número 31, coloque na tela por favor, versículo 31, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Ele tomou o quê? Tomou o quê? 12 pedras. Eu quero fogo, quem mais quer? Primeiro precisamos restaurar o altar. Segundo, voltar ao fundamento. Pedra fala de que? Eu sou a pedra. Jesus, como se ele estivesse dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É difícil estar sobre a pedra. É difícil, não é separado não, é difícil junto. É um edifício, um prédio, está alicerçado sobre uma base, sobre uma estrutura. Nós precisamos voltar ao fundamento. Ninguém vai receber o fogo de Deus se suas bases estiverem comprometidas com o sistema frágil, falsificado desse mundo. Agora escute que eu vou apertar um pouquinho. Fundamento é aquilo que ninguém vê. Fundamento é aquilo que está escondido dos olhos das pessoas. Esse prédio tem um fundamento. Ninguém vê o fundamento, ninguém está vendo a estrutura, a quantidade de centímetros, de metros que tem em cada coluna dessa. Ninguém aqui sabe o ferro que está utilizado. Eu sei, porque eu participei da construção do começo ao fim, então eu sei qual ferro que nós colocamos lá. Hoje eu lembro qual foi o ferro, a estrutura do ferro que a gente colocou aqui. Mas aqui a maioria, 99% não sabe. Eu nunca ouvi alguém chegar aqui dizendo: uau, que ferro bonito, pastor. Uau, que coluna linda. Que baldrame, pastor. Alicerce é aquilo que ninguém vê. Não entendi, pastor. Alicerce é aquilo que você vive na sua particularidade com Deus. Alicerce é aquilo que está escondido aos olhos dos homens. Alicerce é aquilo que você faz no teu secreto, o que você tem feito na tua vida secreta. É muito bom estar cultuando no público, mas aqui Elias tomou 12 pedras. Isso nos fala sobre voltar ao fundamento. Fundamento, aquilo que está escondido, ninguém vê, mas você sabe que está ali. Tire o fundamento desse prédio, que ele vai cair. Tire Cristo da sua vida e o cristianismo se acabou da sua vida. Tire a palavra da vida da igreja e acabou a igreja. Jesus é a pedra fundamental do cristianismo. Jesus é o noivo da igreja. Se você não tem relacionamento com Ele, a sua vida está morta. Você não tem vida em Deus. Fundamento fala da sua vida devocional, da sua comunhão com Deus. Hoje nós estamos sendo convocados por Deus para fazer reparo, restauração nas bases
para que então o altar esteja pronto e o fogo do céu desça e a gente possa viver o que Deus tem para nós, porque Deus tem grandes coisas, maiores do que o que você pensa, maiores do que aquilo que você espera. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, mesmo nessa pequenina cidade. Ainda que você tenha um talento, você é aquele que Deus entregou um talento para ser multiplicado, e através do teu talento, uma obra extraordinária será realizada nessa cidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. É necessário reconstruir as bases que estão prestes a causar uma queda na estrutura. Precisamos de reconstruir as bases. Quantos estão entendendo? Digam amém. Você quer fogo do Espírito? Restaure o seu altar. Se você é alguém que está querendo crescer, grava isso na tua mente. Quer fogo? Restaure o altar. Quer fogo? Volte ao fundamento. Ah, mas porque o mundo está assim. Você não tem nada com o mundo. Ah, mas porque a igreja fulano de tal, o seu padrão não é a igreja fulano de tal. O seu padrão é isso aqui. O nosso padrão é a palavra, as escrituras. A palavra de Deus é o padrão do discípulo. A palavra de Deus é a estrutura da igreja. Conserte o altar, volte à estrutura. E terceiro, para você receber o que Deus tem para a sua vida, o fogo dele, você precisa da convicção da resposta divina. Versículo 30, parte A. A Bíblia diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Elias está chamando o povo para um desafio. A fé de Elias era necessária e suficiente para acreditar antes de acontecer. Acreditar depois que acontece. Eu estava orando por isso, eu acreditava. É fácil, eu quero saber você declarar com fé antes de acontecer. Eu creio que vai ser desse jeito. Lá em Altos nós estamos um grupo lá de 10, 12 pessoas, 3 pessoas, mas estamos projetando um prédio para 600 pessoas. Isso é loucura. Loucura para você, para mim é a visão que Deus me deu. Convicção. O profeta estava tão crédulo que zombou dos inimigos. O versículo 27 diz que por volta de meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Está zombando de Baal e dos seus servos. Clamem. Com essa atitude, Elias estava comprometendo a sua própria vida. Irmãos, você está sendo chamado aqui, preste atenção, por favor, entenda, se liga aqui. Você está sendo chamado nesses dias para viver mais do que um compromisso. Você precisa se comprometer com o propósito de Deus. Se comprometer. Um compromisso, a pessoa às vezes cumpre ou não. O comprometimento, ela dá a vida por aquilo que ela crê. Precisamos nos comprometer com o reino de Deus. O homem de Deus agiu assim porque confiava no seu Deus. Ele sabia que não estava só. Você também não está só. Pode os Baals da vida estarem aí diante de você, os profetas de Baal podem ser muito, mas olha só o que Deus diz para ti. Se você quer pegar isso no seu coração, levante sua mão, e quando eu falar amém, você dá um glória a Deus, você aplaude o Senhor. A palavra de Deus diz, Isaías 43, 13, olha essa palavra para a sua vida.
ainda antes que houvesse dia. Outra versão diz: eu sou, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus está do seu lado, Deus está na sua frente. Vai em frente, profeta, mulher de Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Vai vencer em nome de Jesus. Já estou quase caminhando aqui para o final. Qual é o fogo que a igreja precisa? Primeiro, o fogo da confirmação e aceitação de Deus. Versículo 38, parte A. Olha o que está escrito aí. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Deus está dizendo: eu aceitei o teu sacrifício. O fogo é um sinalizador de que Deus aceitou o sacrifício da igreja. O fogo é Deus dizendo: eu recebi o sacrifício de vocês todas as vezes que tinha uma oferta que envolvia fogo. Quando o fogo de Deus descia, Deus estava dizendo: eu recebi a oferta de vocês. Isso significa o quê? Que a atitude de Elias agradou a Deus, porque Deus se agrada de um homem e de uma mulher que tem coragem de fazer desafios, que não se acovarda, que não foge, que não volta atrás, mas que vai em frente. Eu estou aqui, meu irmão, empolgado, animado, motivado. As pessoas pensam: eita, o pastor está por cima da carne seca. Mas muitas vezes, como hoje à tarde, a gente se reúne numa sala para chorar. Às vezes, pastor, quando se reúne, muita gente pensa que é só para falar de vitória, de conquista. Muitas vezes a gente se reúne só para chorar. Fala das experiências, das situações que está envolvido, dos problemas, da ingratidão, da desonra que a gente recebe, da insubmissão de muita gente, de você dar sua vida para ajudar alguém e a pessoa não consegue receber. É o crente testa de bronze, que foi falado aqui ontem. Não entra, irmão, não entende, não compreende, permanece teimoso, obstinado, desobediente. Você fala 50 vezes e a pessoa não consegue absorver, não consegue compreender. Eu não vejo dificuldade de compreender a mensagem do Evangelho. Obedecer tem desafio, mas dificuldade de compreender não. Ah, mas tem coisa que eu não compreendo. O que você não compreende é para você não compreender. Então, aqui a palavra de Deus diz que, deixa claro que Deus se agradou de Elias. Aqui, como eu já falei no início, era um período de idolatria, de perseguição, morte dos profetas, abuso de autoridade. Deus aceitou o desafio e respondeu o profeta derramando fogo. Quantos aqui querem arder com esse fogo? Quantos querem incendiar nessa noite? Amém? Já podemos ver brasas incandescentes aqui nessa noite através da sua vida. Que as cinzas dessa noite sejam removidas, a lenha seja atiçada, que a lenha seja colocada para dentro do fogo, e venha fogo sobre você, venha fogo sobre sua casa, venha fogo sobre o seu ministério, venha fogo sobre essa igreja, venha fogo sobre essa cidade, em nome de Jesus. E que a cidade saiba que aqui tem igreja de profetas, igreja de fogo, igreja que arde no altar do Senhor. Digam amém. O fogo da confirmação e da aceitação de Deus. O segundo fogo que a igreja precisa, versículo 38,
E a parte B, olha só o que está escrito: consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Preste atenção aqui, você já viu fogo queimar terra, consumir terra? Já viu fogo consumir pedra? Já viu fogo em cima de água? Está lambendo água? Pelo contrário, se usa água para apagar o fogo. Não entendi, pastor. Entendeu não? O que é isso aqui? Isso é um acontecimento sobrenatural. Esse fogo, receba isso no seu coração, é o fogo do governo do sobrenatural sobre o natural. É o fogo que vai transformar você e vai te levantar a um lugar do sobrenatural de Deus. Quando o fogo de Deus desce, o seu governo é estabelecido. Observe a quantidade de águas que foram derramadas aqui. Essa água que foi derramada nesse altar era suficiente para deixar aquele espaço completamente alagado. O propósito era um só: era deixar claro para todos que não havia mágica ali, que não havia qualquer tipo de engano. Era deixar bem claro que não havia nenhuma possibilidade natural de incendiar aquele lugar, haja vista a quantidade de água. E eu quero dizer para você que também assim será com essa cidade, com a sua vida. Ainda que as circunstâncias, a adversidade, a luta tentem provar que você vai continuar assim, que a igreja vai continuar assim, no natural, muitas pessoas, isso não é verdade. O sobrenatural vai descer, o sobrenatural de Deus virá e trará o governo, vai gerar um novo tempo para você e sua família. E se liga nessa palavra: o fogo virá sobre tua vida e vai transformar a tua trajetória. Chega do natural governar, irmãos. É hora do sobrenatural entrar em ação, estabelecer o governo sobre a igreja, sobre o povo de Deus, através da sua vida. Então já receba fogo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o penúltimo fogo. Já estou terminando para a gente orar. Versículo 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse é o fogo que gera testemunho a nosso favor. Como é que está o seu testemunho? Por que é importante testemunhar da nossa transformação? Por que é importante as pessoas conseguirem ver Jesus em nossa vida? Porque o nosso testemunho é a prova de que estamos em conexão. Essa palavra tão falada nesses dias. Estamos em conexão com Deus. Todos que estavam ali tiveram de concordar com Elias, ainda que contra a sua vontade pessoal. Eles concordaram e creram que naquele dia aconteceu algo sobrenatural e que o Deus de Elias era diferente de Baal.
A igreja precisa desse fogo, porque o testemunho é a prova da nossa aliança e da fidelidade a Deus. Uma igreja sem testemunho é uma igreja morta. Sem testemunho, nós nos encontramos dormindo, nos braços do comodismo, no leito da desobediência. Nós precisamos caminhar conectados com Deus. Atos 1:7 está escrito, 1:8, desculpa, Atos 1:8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Você só consegue testemunhar numa terra que está infectada, se o Espírito de fogo estiver na sua vida. Sem o Espírito Santo você não consegue. Sem o Espírito Santo que desce como fogo, sem o Espírito Santo que desce para aquecer seu coração, para colocar uma paixão ardente na sua vida por Deus e pela sua palavra, sem Ele você não consegue testemunhar. Sem Ele você vai ser só um religioso que vai estar na igreja porque escolheu a igreja evangélica, que é bonita, porque é interessante, porque eu gosto de ouvir a palavra, mas não tem nenhuma mudança. Mais do que nunca você precisa do Espírito para permanecer firme, inabalável, e para rebater os ensinos contrários. Aleluia! E eu quero terminar essa palavra lendo o versículo 40. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O quarto fogo é o fogo que destrói ou salva os seus inimigos. Destrói ou salva. Ou seja, os teus inimigos serão salvos, se arrependerão e serão salvos, ou serão consumidos pelo fogo de Deus. Esse fogo, queridos, ele cega os inimigos que tentam destruir a igreja, porque com o inimigo não há acordo, com o profeta de Baal não há acordo. Ou você ganha, ou você perde. Ou você ganha, ou ele te vence. E quantos já estão vencidos, irmãos, infelizmente? Mas hoje à noite você dá seu grito de liberdade, buscar esse fogo, o fogo que queima e não se apaga, o fogo que faz você ser diferente. A igreja precisa desse fogo para ter a capacidade e a ousadia para rescindir, para quebrar o contrato com o inimigo, romper com aqueles que tentam destruir a sua vida, fazer ruptura com a corrupção moral e espiritual estabelecida e governada pelo inimigo. Nós precisamos do fogo. Mas a gente fica pensando, se preocupa com o discurso bonito, com oração bonita. Meu irmão, você já viu aqui a oração de Elias? Você já atentou para a oração de Elias? Está no versículo 36. Olha só a oração de Elias. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: olha a oração dele: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que
que tu és Deus. Ele está exaltando a grandeza do Senhor. Tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, eu não passo disso, e que segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, o teu propósito, o teu plano, eu fiz todas essas coisas. Ou seja, a minha vida só presta quando eu estou fazendo o que te agrada. Versículo 37: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Essa foi a oração de Elias. Olha o que aconteceu no verso seguinte: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que Deus quer? Deus quer a sua sinceridade nessa noite. Deus quer a sua sinceridade. Para quê? Para Ele derramar o fogo do céu, o fogo do avivamento. Irmãos, não encare essa palavra só como uma mensagem para preencher um período de 40 minutos, 50 minutos. Não. Você tem que estar aí com seu coração fervendo, borbulhando e dizendo: Deus, me ajude a entender essa palavra. Eu quero viver esse propósito. Eu quero, Senhor, mesmo eu achando que esse pregador fala ruim, mesmo eu não gostando do jeito dele se expressar, a palavra que ele está falando é a tua palavra. E eu quero, Senhor, experimentar daquilo que a tua palavra ensina. Irmãos, Elias fechou a boca depois de uma oração que durou 1 minuto. Fogo de Deus desceu. Porque aonde tem altar e oferta pronta, Deus vem sem demora. Deus vem rápido, porque Deus tem pressa em te abençoar. Deus quer proteger seus filhos. Deus quer guardar a sua igreja. Deus quer conduzir você pelos desertos da vida. Deus quer conduzir você diante dos desafios. Ele quer usar você como profeta do fogo, como profetisa do fogo, que anda segundo a sua palavra. Ele quer fazer através de você algo poderoso. Ele quer fazer na sua vida o que ninguém faz, o que pessoa nenhuma consegue fazer, o que líder nenhum pode fazer, o que ninguém pode gerar, construir em sua vida. Deus quer fazer nesta noite, através da sua palavra, através dos seus decretos proféticos. Eu creio que você é alguém que ama a palavra de Deus. Nós somos a igreja da palavra, embora precisamos fazer mudanças, consertos, mas eu creio que nós somos a igreja da palavra, a igreja que anda conduzida de acordo com aquilo que é estabelecido, ensinado e governado por Deus. A palavra que vai mudar a sua vida, a palavra que vai restaurar você, a palavra que vai incendiar você pelo chamado, a palavra que vai levantar você das cinzas, a palavra que vai fazer o mar se abrir, a palavra que vai fazer o fogo descer, a palavra que vai ativar seu chamado na célula, a palavra que vai te dar condições para ganhar multidões da sua célula, e você erguer suas mãos aos céus e dizer: Senhor, obrigado porque fizeste de mim um pai de multidões, uma mãe de multidões. A palavra que vai te proteger, a palavra que é a sua estrutura. Aleluia. A igreja precisa de fogo. A igreja precisa ser incendiada. Tem muitas pessoas congeladas. Esse é o tempo de você receber o fogo de Deus. E tem muito fogo estranho por aí. Nós não queremos fogo estranho. Nós queremos fogo que vem do céu. Nós queremos fogo que vem de Deus. Nós queremos fogo que vai nos transformar.
E o Espírito Santo é o fogo que nós precisamos. Amém? O Espírito Santo é o fogo que você precisa para ser uma nova criatura. É através do Espírito de Deus. Amém? Aleluia. É o Espírito Santo que é o fogo. Glória a Deus. Que essa palavra fique arraigada em seu coração, que ela encontre espaço em seu coração, em nome de Jesus. Que você seja transformado para a glória de Deus. Amém?